5 anos após a reinstalação da Justiça Federal, surgiram entre os magistrados as primeiras reivindicações por melhores condições para o exercício do trabalho. E para congregar os juízes federais e promover uma efetiva troca de experiência e ideias, foi criada em 20 de setembro de 1972 a Associação dos Juízes Federais do Brasil. E para contar um pouco dessa trajetória de mais de 40 anos, estreia hoje o quadro Memória JUF, com o depoimento dos ex-presidentes. Agora, vamos voltar ao ano de 1994. Vladimir Passos de Freitas nasceu em São Paulo em 4 de maio de 1945. Desembargador federal aposentado, foi ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul. Chegou à magistratura em 1970 como promotor de justiça no estado do Paraná e se tornou juiz federal em 1979. Vladimir Passos de Freitas foi presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil de 1994 a 96. Dar às pessoas uma visão externa. Com certeza fizemos o primeiro encontro de juízes da América Latina quando os juízes brasileiros foram ao Uruguai. Quase 100 juízes, logo que eu assumi. E foram depois mais 2 encontros com uruguaios. Mas depois fomos a Colômbia, Estados Unidos, Itália, Portugal. Era um crescimento e uma abertura internacional. Em 95 fomos para os Estados Unidos e visitamos a Suprema Corte. E daí os juízes passaram a escrever. Disso houve um livro com as experiências. E os juízes foram se abrindo. A JUF, já naquele tempo, sempre lutou por novas varas, pela interiorização e pelo crescimento que era necessário. O volume de serviço sempre foi superior às necessidades, ao número de juízes. E a reivindicação dos regionais também tivemos a ocasião de verificar que nos Estados Unidos eram mais, como são até hoje, cortes de apelação federal. Mais, lá eles têm 12. E isso naqueles cursos que fazíamos no exterior fomos vendo também e trouxemos a ideia de que precisava ser implementado o regional e crescendo com mais outros, porque isso já era uma previsão desde 1921 no Brasil. Já havia um decreto em 1921 prevendo 3 regionais. E imagine, o Brasil cresceu tanto, foi por uma população gigantesca e os regionais foram criados com a Constituição nova, mas ficaram em 5. Em 5 estão até hoje, que são manifestamente insuficientes. Foi uma coisa que eu desejava muito, achava que poderia fazer muito pela classe, como de fato consegui fazer. E as recordações são as melhores. Houve algumas dificuldades, claro, havia coisas difíceis, mas o prazer era imenso, a abertura, ver o crescimento dos juízes, conhecer gente de outros estados. Era muito agradável, né? Conhecer juízes de altíssimo valor, de outras regiões do Brasil, me integrar, isso tudo era feito com muito prazer. Tive no primeiro encontro da JUF, que isso... eu não sei quantos ainda tem vivos que estiveram no primeiro, mas com certeza há alguns. Mas não são muitos não, porque foi em 1983, realizado em São Paulo pelo João Gomes Martins, que era um presidente, foi muitos anos presidente. E foi um encontro delicioso, porque pela primeira vez nos reunimos todos, teve debates, teses. Eu apresentei uma tese de que foi aprovada a unanimidade. Claro, a tese era de que os juízes federais deveriam ter acesso ao Tribunal Federal de Recursos. Claro que foi aprovado, porque todos queriam ir para o Tribunal Federal de Recursos. Um presidente, uma associação, tem que, acima de tudo, ter bandeira. Ela tem que ter uma bandeira e tem que passar para os associados qual é a nossa bandeira agora. O que nós vamos fazer? O que nós temos que conquistar? É muito difícil ser presidente hoje. Muito mais difícil que no meu tempo, muito mais. Hoje é difícil, luta com muitas coisas,
há obstáculos. Então, o presidente de uma associação como a JUF tem que ter, uma das bandeiras é essa também, de resgatar a imagem, o que não é fácil. Resgatar a imagem, motivar, criar, perceber quais são os anseios da classe, conquistar coisas que nós perdemos com o tempo e outras carreiras conquistaram, e os juízes têm uma mágoa disso, e com toda razão, porque uma carreira paralela às vezes tem mais vantagem do que a nossa, e o nosso é o sacrifício maior. Então, eu acho que a JUF tem esse grande papel e tem conseguido muita coisa, ela tem se saído bem.